Equipes da DIG esclarecem homicídio e tiram de circulação 4 indivíduos envolvidos no crime. A investigação apontou como cada um teria agido na data do assassinato ocorrido em 2023. Foram coletados também diversos celulares eletrônicos que nos possibilitaram, então, identificar a participação deles na execução do Hendrick. Rio Claro registra 107 casos de dengue em 4 dias. A cidade tem o total de 850 registros da doença e 3 mortes estão em investigação. Atenção motoristas, semáforo da Rua 9 com avenidas 12 e 14 tem alteração durante obras. Prefeitura faz suavização de valetas nesses cruzamentos. Câmara de Rio Claro aprova título de cidadão rioclarense ao técnico Guilherme Alves. E ainda a premiação divulga nomes da seleção melhores da Série A2 Paulista. Belo Clube teve reconhecimento para 4 jogadores. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do Rio Claro Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Começamos falando do trabalho da Polícia Civil, que tirou de circulação 4 indivíduos. Eles são apontados do envolvimento em um crime ocorrido em 2023 na cidade de Rio Claro. O resultado aí prova que a polícia não deixa os casos esquecidos e segue trabalhando para os esclarecimentos. Neste, em específico, a investigação de equipes da DIG apontou como cada criminoso teria agido na data do assassinato. Nós conversamos com o delegado responsável, que deu detalhes dos procedimentos. O trabalho de equipes da DIG de Rio Claro levou ao esclarecimento e à prisão de 4 envolvidos em um crime registrado em 2023. Eles são apontados ainda de fazerem parte de uma organização criminosa. 3 dos investigados foram presos em datas anteriores e agora a polícia conseguiu prender o outro acusado de participação. Segundo a polícia, este 4º indivíduo que foi preso também estava na cena do crime, além de ter contribuído na ocultação de armas e evidências. A prisão ocorreu na casa dele no bairro Maria Cristina. No local também foi apreendido um celular. Quando do cumprimento do mandado de prisão, no imóvel eles tentaram fugir, eram 2 irmãos, um já era foragido da justiça. Os 2 foram presos e a partir daí a gente pôde identificar que as vestimentas que eles usavam eram idênticas às que foram utilizadas no homicídio que havia ocorrido um dia antes, que é o homicídio que vitimou o Hendrick. A partir dessas prisões, foram coletados também diversos celulares eletrônicos que nos possibilitaram, então, identificar a participação deles na execução do Hendrick, que havia ocorrido um dia antes. Aí, com a continuidade dos trabalhos, que perduraram por cerca de 1 ano, nós também identificamos outras 2 pessoas que auxiliaram, tanto na ocultação das armas usadas na execução, como também incendiaram o veículo que foi usado no crime. O crime ocorreu no dia 5 de abril de 2023, no bairro Consolação. As imagens dessa câmera de segurança flagrou parte da ação. Um homem encapuzado desce de um carro e surpreende a vítima, que passava de bicicleta, e até tentou fugir para dentro de um estabelecimento, mas foi alvejada por 2 atiradores que realizaram vários disparos. Além do envolvimento no homicídio que vitimou Andrew Luiz Trevisanuto, de 25 anos, a polícia investiga a participação de uma outra execução ocorrida no ano passado, que vitimou Sara Daphne Muniz dos Santos, de 23 anos. Um deles já está preso pelo envolvimento em outros 2 homicídios e a gente acredita que eles tenham participado também da execução da Sara, que esse inquérito ainda continua em andamento, ainda pendente de investigações. E também acreditamos que eles participaram de outros crimes semelhantes. Agora, a Polícia Civil ainda investiga a motivação e o envolvimento em outros crimes no município. Ficou claro para a gente que havia um atrito entre a vítima e um desses irmãos. Então, a gente não sabe ainda a exata motivação, o que teria gerado esse atrito. Mas isso foi comprovado que havia, inclusive, ameaças por parte dos executores já em face da vítima.
As investigações continuam, até para esclarecer a real motivação, o que teria gerado o atrito entre a vítima e os executores, e também para apurar a participação deles em outros homicídios que ocorreram aqui na cidade de Rio Claro. É isso, parabéns aí ao trabalho da polícia e nós seguimos também acompanhando todo esse processo aí que tirou de circulação esses indivíduos. E olha só, o motorista que transitar pelo bairro Santa Cruz precisa redobrar a atenção para interdições que alteram o trânsito por ali. Os semáforos da Rua 9 com as avenidas 12 e 14 estão desligados para obras de suavização de valetas. Durante as ações, o trânsito está liberado para quem segue pela Avenida 12 e 14. Já a Rua 9 está interditada entre essas duas avenidas. Lembrando que o local está sinalizado com cones e faixas, mas é necessário que o condutor que passar pelo local, então fique aí mais atento. Já para quem passa pela Avenida Visconde do Rio Claro, a partir de hoje, o trecho entre a Avenida 30 e a Rua 2 do Lago Azul para a Rua 14 está interditado. O local passa por uma obra de microdrenagem e a previsão é de que a interrupção dure por cerca de 7 dias. Com isso, será necessário realizar o desvio pela Avenida 30, fazendo a conversão à direita da Rua 2 para retornar a Visconde. E também está sinalizado, então, esse trecho ali. Os motoristas também devem ficar bem atentos pelaquela região. E sobre saúde, Rio Claro registrou mais de 100 casos da doença de dengue em apenas 4 dias e tem óbitos em investigação. A Thaís Nascimento tem mais detalhes. De acordo com os números divulgados pela Vigilância Epidemiológica, Rio Claro registrou 107 novos casos de dengue em apenas 4 dias. O município foi de 743 casos para 850. Neste ano, Rio Claro registrou 2 óbitos pela doença e 3 ainda estão em investigação. Os bairros com mais casos continuam sendo Jardim Novo 1, com 144 casos, Jardim Novo 2, com 50 casos, Jardim das Palmeiras, com 44, Centro, 37, Bairro do Estádio, com 29 e Jardim das Nações, com 21 casos. As ações preventivas continuam com nebulização e visitas casa a casa para eliminar os criadouros do mosquito transmissor. Thaís Nascimento, de Rio Claro. E falando em prevenção, a venda de repelentes aumentou e chegou até a faltar em alguns estabelecimentos. Mas olha, se você tem procurado recorrer, a essa alternativa, sabe exatamente qual é a fórmula melhor indicada e o que preconiza a Sociedade Brasileira de Dermatologistas na hora de aplicar, por exemplo? Nós conversamos com uma especialista e trazemos agora todas essas informações para você. Um inimigo pequeno, mas que faz um estrago e tanto. Só nos primeiros 2 meses de 2024, o Brasil registrou mais de 1 milhão de casos da doença. E com o aumento no número de casos no país, o repelente tem sido o item mais procurado pelos brasileiros. Mas na hora de comprar o produto, as opções estão escassas. Tem aumentado bastante nesses últimos meses, apesar da falta. A demanda não está conseguindo aí atender a procura. A gente pôr no nosso comércio aquilo que encontramos aí disponível no mercado. Na tentativa de se proteger, o Ricardo veio em busca de mais um vidro de repelente para garantir um estoque em casa. Para se precaver, eu passo aqui, pego um repelente, porque realmente tá assustador, tá demais. Não deixo nem terminar o meu, já pego outro. Porque às vezes você vai em outro lugar aqui e não acha. Então, quando eu acho, eu já pego para me garantir. E apesar da escassez por conta da demanda, existe uma grande variedade disponível para uso, o que pode gerar dúvidas na hora de comprar. Para esta dermatologista, é sempre bom ficar atento na composição, principalmente quando é para as crianças. Crianças abaixo de 6 meses não é indicado usar nenhum tipo de repelente. E aí existem 3 substâncias que são cientificamente comprovadas que funcionam: o IR3535, o DEET e a icaridina. Então, as crianças a partir de 6 meses até 2 anos, a gente dá preferência pela substância que chama IR3535. Depois de 2 a 7 anos, a gente vai usar as formulações que podem ser também a IR3535
e aí o DET e a icaridina, só que as concentrações são mais baixas. Geralmente nos rótulos, elas estão escritas como kids, baby, infantil, é muito fácil de ler. Os adultos, gestantes e idosos, aí as concentrações são maiores, né? Então o DET passa a ser acima de 10%, entre 10 e 15%, e a icaridina entre 20 e 25%. Então aí já são os para adultos. Crianças maiores de 12 anos, adultos, gestantes e idosos podem usar o mesmo repelente. Além disso, é sempre bom lembrar os cuidados na hora de aplicar para não ter nenhum tipo de intoxicação ou reação alérgica. A Sociedade Brasileira de Dermato, ela preconiza que a gente passe de 2, no máximo 3 vezes o repelente por dia e que não se use à noite. Né? O à noite a gente tem que fazer todo o controle do ambiente, então telar a casa e usar sim outros métodos, né? O inseticida aquele da tomada, que também espanta, e outros todos que nós temos por aí, fazer o controle do ambiente e não passar para dormir. Em relação às crianças pequenas, é não passar nas mãos, porque as crianças levam a mão à boca, e não passar também no rosto da criança, né? E mesmo nós adultos, passar o repelente no rosto é legal? O ideal é não, né? Mas se precisar passar, põe o repelente na mão e daí aplica no rosto. E se você for usar o spray, também evitar de inalar o produto. Então, naquela hora em que você está aplicando, você ou vira ou trava a respiração naquele momento. Em caso de irritação, para de passar na hora e aí procura o médico, etc. Para quem gosta de recorrer aos repelentes caseiros no combate ao mosquito, vale lembrar que nenhum tem eficácia comprovada. Óleos de cravo que as pessoas fazem em casa, os óleos de citronela, essas coisas cientificamente não são comprovados que funcionem. Então, a gente não pode brincar, né? Então, vamos realmente usar os protetores que têm certificado da Anvisa. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para operador de rastreamento, designer de móveis planejados, assistente contábil, eletricista predial, garçonete, mídia social, ajustador mecânico, orientador social, analista de RH e churrasqueiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. E a seguir, a Câmara aprova título de cidadão rioplarense para o técnico do Velo Clube, Guilherme Alves. E ainda noite de homenagens. Seleção Melhores do Ano da Série A2 tem nomes conhecidos. 4 atletas do Velo Clube tiveram um reconhecimento.
A primeira queda de temperatura acentuada no outono será sentida no Brasil nos próximos dias e deve ser bem gelada em algumas regiões do país. De acordo com o clima-tempo, embora não seja muito forte, esta massa de ar frio continental tem potencial para produzir as mais baixas temperaturas deste 2024, até agora pelo menos, em muitas áreas da região sul, do sudeste e em alguns locais do centro-oeste. Mas vamos ver agora como estão as temperaturas. Quarta-feira de sol com muitas nuvens, possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Claro, mínima de 20, máxima de 31 graus. Em Itirapina, mínima de 18, máxima de 30. Já em Piracicaba, as temperaturas oscilam entre 19 e 30 graus. E a Câmara Municipal de Rio Claro aprovou ontem a entrega de título de cidadão rioclarense ao técnico Guilherme Alves. O projeto de lei é do vereador Hernani Leonhardt. A homenagem se dá após Guilherme desempenhar trabalho no comando do Veloclube e levar o Rubro Verde à elite do futebol paulista. Natural de Marília, Guilherme Alves construiu uma longa trajetória como jogador no Brasil e fora do país. Vestiu a camisa de grandes clubes como Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco e Grêmio, além de defender a seleção brasileira. E agora conquistou o primeiro título pela Série A2. No Veloclube, chegou na 4ª rodada, vivenciou altos e baixos e agora celebra a conquista. Bom, e a noite de ontem foi também de premiação. Depois de encerrar o campeonato, foi hora de conhecer os escolhidos como melhores da Série A2. Os nomes foram conhecidos durante evento promovido pela Federação Paulista de Futebol e o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo. A solenidade ocorreu em Campinas e entre os atletas que se destacaram, 4 que defenderam e levaram o Veloclube ao título. Felipinho, Léo Campos, Júlio Vaz e Gabriel Félix foram destaque na seleção dos atletas, que contou também com 2 jogadores do São José, 2 do Noroeste, 1 do Juventus e 2 da Portuguesa Santista. Além do técnico Sérgio Guedes, que foi eleito o melhor da temporada. A escolha é feita por atletas e treinadores. Não só valorizar as competições, de mostrar a importância das competições, mas para fazer com que o atleta perceba a importância dele nessa competição. Isso faz com que eles se esforcem mais, eles se cuidem mais e a gente colabora de forma positiva para a valorização do campeonato, que é isso que a gente quer. Nós temos um compromisso muito sério com os atletas de proteger a relação de trabalho deles, mas nós temos o compromisso com os clubes também, de ser parceiro sempre que há necessidade dessa parceria, sempre que há interesse que essa parceria prospere de forma positiva, a gente é parceiro. Eu acho que muitos dos senhores já tiveram essa experiência. Durante as homenagens, diretoria e técnico do Veloclube receberam novamente o troféu de campeão da Série A2 2024. Veloclube, campeão paulista da A2. A gente precisa entender que o futebol do interior de São Paulo é um futebol forte, está se organizando cada vez mais e aparecem caras novas. Novas na divisão, não novas de história, não novas de paixão. São 2 cidades, Bauru e Rio Claro, que estão em festa. Vão estar ano que vem numa competição completamente diferente. Uma competição difícil, com uma visibilidade paulista, nacional e mundial. Os senhores estarão numa competição em que tem receita, tem charme, mas também tem uma série de obrigações. Parabéns a todos pelo reconhecimento e aos atletas aí do Veloclube, também esse momento importante, né, que receberam ali o troféu novamente. O Rio Claro Notícias vai ficando por aqui, estamos de volta amanhã na primeira edição ao 12:30. Eu te espero. Uma ótima noite. Tchau, tchau.